Olá, alunos do terceirão, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Galera, vamos lá então? Vamos falar sobre a unidade 5. Nós já estávamos falando, pessoal, sobre globalização, né? Antes de nos afastarmos da escola, a gente já tinha falado um pouquinho sobre globalização e agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões da globalização. A gente vai aprofundar um pouco mais. Essa unidade ela é bem sucinta, ela é rápida, né? Até porque ela é um complemento de outra unidade da globalização. Então a gente vai aprofundar um pouco mais essas questões positivas e negativas que a globalização traz, tá ok? Então, mas é necessário a gente relembrar o que é globalização, né? Lembrando, pessoal, que esse mapa aqui é da época das grandes navegações. Então, olha só, o meio de transporte mais rápido naquela época, pessoal, eram os barcos, as embarcações. Mas imagina você dar a volta no continente africano inteiro para chegar nas Índias, para conseguir ter as especiarias. Então, nessa época já se começou a pensar em uma forma de diminuir distâncias, de otimizar esse processo, né? E aí eles já começaram a pensar, e foi até um dos motivos pelo qual eles encontraram a América, porque eles tentaram uma nova rota comercial e acabaram chegando aqui, encontrando a América, né? Tanto é que eles acharam que tinham chegado nas Índias, como era chamada a Índia naquela época, e chamaram os nossos nativos de índios. Vamos lá, galera. Então, olha só, no século XV, a gente está falando do século XV, já existia a ideia de diminuição de distâncias, né? Bom, esse mapa, essa figura, essa imagem, ela é muito constante em vestibulares, né? E ela é bem conhecida, eu já falei com vocês sobre ela na aula. Então, é a diminuição do globo. Eu tenho aqui o globo de um tamanho e ele vai diminuindo até ficar bem pequeno. Por que ele diminui? Fisicamente, o globo diminui? Não, de forma alguma. O globo não diminui fisicamente. O que acontece é que a evolução dos meios de transporte fez com que a gente acesse mais rapidamente qualquer parte do planeta, né? Então, o que eu demorava antes 2, 3 meses em viagens, hoje 2 dias no máximo eu viajo, né? E olha lá, hein, pessoal. Ou se eu não quiser nem viajar, a evolução do meio de comunicação faz com que eu consiga acessar esse lugar por meio de WhatsApp, de videoconferência, assim por diante, tá? Olha só a evolução dos meios de transporte. Eu tenho aqui, ó, um barquinho, um barco, né, da época das grandes navegações, uma charrete. Aí na Revolução Industrial nós tivemos um grande avanço, um grande marco, né, que foram os trens. Aqui eu tenho uma Maria Fumaça. E aí a gente traz para o nosso cotidiano de hoje, que são os aviões, os caminhões e toda a tecnologia que a gente utiliza nos meios de transporte, trens, né? Isso aí, pessoal. Então, também, além da evolução no meio de transporte, nós tivemos a evolução no meio de comunicação. Olha só, pergaminho, né? Imagina o tempo que demorava para o mensageiro levar de um reino a outro, de uma região a outra, a informação. Aí depois a gente tem aqui também, ó, a carta, né? Que não é da nossa época, né, gente? Então, e nós temos o BIP, que ele veio antes do celular, e quem usava bip, né, eram pessoas que tinham poder aquisitivo alto, porque era caríssimo, e o recurso dele era enviar mensagens apenas. Por um bom tempo utilizamos telefones públicos, porque a gente não tinha acesso a celular, a telefone móvel, então quando você saía da rua, você tinha que usar o telefone público, e tudo isso ficou para trás. Olha só essa imagem já mostra iPhones, notebooks e as redes, né, a conexão cada vez mais rápida. Essa imagem aqui mostra pra gente as redes sociais que a gente utiliza hoje para nos comunicar. Bom, galera, a globalização, então, né, resumindo tudo isso que eu falei, ela foi causada por meio da evolução dos meios de transporte e meio de comunicação, diminuindo o globo, diminuindo as distâncias. Esse é o conceito de globalização. Só que quem mais se beneficiou com a globalização foram os países desenvolvidos, que conseguiram espalhar, né, as suas indústrias pelo mundo todo. E juntamente com essa ampliação das indústrias, trouxe também a sua cultura, né? Porque olha só, se você pedir para uma criança desenhar uma casa, ela vai desenhar uma casa nesse modelo aqui. Essa casa é no modelo inglês. Essa casa tem chaminé, porque lá os ingleses eles estão numa área temperada, de clima frio. Então eu preciso de uma chaminé com uma lareira para esquentar na época do inverno, né, galera? Podem ver que geralmente a criança desenha esse modelo de telhado, né, que é para a neve não ficar acumulada, não causando acidentes,
né? Só que nós somos um país tropical, a gente não tem neve, né? Não temos necessidade de chaminé, ok, galera? Nosso Papai Noel, ele usa essa roupa também. Ele usa uma roupa toda fechada, uma touquinha aqui, né? Uma roupa bem quentinha, porque o Papai Noel, normalmente, ele vem na neve. Ué, mas nós não temos neve. Então, por que que a gente tem essa cultura de Papai Noel, de casa de modelo inglês? A nossa árvore de Natal é um tipo de vegetação chamado conífera, que ela, na verdade, é uma vegetação típica de lugares frios, né, de zonas temperadas, de clima temperado, que são, por exemplo, Europa, os Estados Unidos da América, né? Mas por que que a gente usa, então, essa árvore de Natal e ainda para compensar a gente compra com esses gelos, essa neve, né, artificial? Exatamente por conta dessa aculturação, né? Com o decorrer do tempo, as empresas transnacionais foram fazendo com que a gente ache normal ter cada vez mais essa perda da nossa cultura. Na verdade, a nossa cultura, ela seria baseada nos nossos nativos indígenas, mas nós temos poucos dos nativos indígenas, a gente tem pouco dos nativos indígenas, né? Mas tudo bem, a gente é miscigenado, então a gente tem coisas de Portugal, a gente tem culturas de Portugal, cultura africana, cultura indígena, mas hoje, se a gente for olhar, nós temos muito mais cultura americana, né, norte-americana, do que nossa própria cultura. Isso se dá devido à influência das transnacionais na nossa vida. Olha só essa imagem, pessoas diferentes passando aqui pela globalização e depois essas pessoas saem totalmente iguais, todas iguais. Isso que é a perda, desculpem, é a perda da sua cultura, né? A gente perde nossas características, nós nos tornamos iguais. Quer um exemplo? Se não estivéssemos em época de pandemia e você for na Avenida Paulista, você vai encontrar pessoas vestidas exatamente como pessoas na Times Square, lá em Nova York, nos Estados Unidos, né? Porque o mundo está globalizado. A moda, ela passa pelo mundo de uma forma muito rápida, né? A moda é uma das áreas, um dos serviços que mais aproveitou a globalização. Bom, as transnacionais, aí eu tenho algumas delas, né? Então, elas são o fator essencial da globalização. A globalização não foi feita para mim ou para você, para que a gente tivesse acesso ao WhatsApp ou ao Facebook. Ela foi feita para que as empresas conseguissem alcançar cada vez mais o seu objetivo de expandir, né? Então, hoje a gente tem Ford em todos os lugares do mundo. E a Ford é uma empresa originalmente estadunidense, né? Imagina, então ela está em todos os lugares do planeta e a gente consome também em todos os lugares do planeta. Mas a globalização tem as partes ruins, como a desigualdade, né? Então, essas empresas, elas se instalam nos países e, para os países pobres, essas empresas são interessantes, porque elas trazem serviço, né? Elas trazem renda para as pessoas. Mas em um país como países africanos, por exemplo, que não tem infraestrutura básica, não tem urbanização, não tem rede ferroviária, não tem nenhum tipo de acesso à rede de internet, esses países nunca não se globalizam, né? Então, eles não interagem com o restante do mundo, ou seja, eles ficam cada vez mais pobres, né? Porque eles não conseguem comercializar-se, interagir, né, com o restante do planeta, ok, pessoal? Então, a globalização também traz essa desigualdade. Outra desigualdade proveniente da globalização é que os países como o Brasil produzem matéria-prima que tem um valor barato, e os países ricos produzem matéria industrializada e tecnológica, que tem um alto valor agregado. Então, a gente sempre vende a matéria-prima e compra o produto feito por um valor muito maior. Impactos ainda da globalização são os impactos ambientais. Aqui a gente consegue ver gases poluentes na atmosfera causando aquecimento global, né? Aqui extrativismo, então eu perdi toda a mata, né? Toda a vegetação original dessa região, que pode demorar centenas de anos ou pode nunca se recuperar. Aqui também o extrativismo predatório de árvores, né? A gente sabe os problemas que a gente tem hoje em todas as partes do mundo, mas em especial na Amazônia por conta disso. Aqui nós temos um urso polar, né? Causa esse derretimento das calotas polares. E aqui o excesso de consumo fazendo com que tenha muito plástico, excesso de lixo. Quanto mais a gente consome, mais lixo a gente produz. E tem muito plástico nos oceanos. Fatores que atraem as transnacionais. Vai falar, professora, mas para que eu vou querer atrair transnacional? Ué, porque elas trazem melhoras econômicas para o país, né? Então, eu vou gerar
emprego para as pessoas. Uma transnacional pode empregar 4.000, 5.000, 6.000, 10.000 pessoas. Então, é importante, os países, eles querem que as transnacionais, os países subdesenvolvidos, querem as transnacionais. Então, vejam só, leis ambientais brandas, né? Geralmente, as transnacionais, elas vão investigar se aquele país, ela tem leis ambientais brandas. Ou seja, se há fiscalização, se não há fiscalização, porque a gente sabe que essas empresas acabam lançando poluentes nos rios, no solo e na atmosfera. Incentivos fiscais. O que é incentivo fiscal? É desconto em impostos, né? Descontos de tributos. Mão de obra barata. O Brasil tem uma mão de obra barata, né? É só a gente observar o salário mínimo do Brasil e em comparativo com o restante do mundo. Então, é uma mão de obra barata para a empresa, vale a pena, porque ela vai pagar menos para essas pessoas. E o público consumidor. Nós consumimos os produtos das transnacionais, então é importante para a transnacional também ter um público consumidor. Logo, o Brasil é um país que atrai transnacionais. Parte negativa disso, galera, com o aumento do acesso à informação, muitas fake news hoje em dia, a gente pode verificar. A questão da crise econômica, se um país quebra, como todos os países são interligados por meio dessas empresas, logo vários outros países quebram. Exemplo, vamos supor que um país, que a China, deixe de fabricar algo, só que a China compra nosso metal, nossa matéria-prima. Logo, a gente vai deixar de vender nossa matéria-prima. Então, essa globalização que interligou todos os países faz com que haja um efeito dominó. Se um país quebra, logo todos os países começam também a ter problemas econômicos, tá? Pandemias. O coronavírus, né, se disseminou tão rapidamente pelo mundo, por quê? Porque as pessoas elas agora andam, conseguem ir e voltar de seus países numa rapidez impressionante. Você pega um avião, você está em outro continente no mesmo dia. Então, a pandemia se espalhou muito rapidamente, tá? E disputa por insumos. Petróleo, por exemplo. A gente vê várias guerras aí, que na verdade não são declaradas que são por petróleo ou outros insumos, mas que são. Por quê? Porque os países ricos, eles precisam manter suas indústrias funcionando e para isso precisam desses insumos, tá, galera? Então, sofre muita gente, morre muita gente por conta disso. Bem, essa semana teremos aula online, conto com vocês. Se ficou alguma dúvida, anotem e vamos tirar todas as dúvidas na aula online. Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Valeu, galera!